É isso aí, estamos de volta com o seu esporte em dimensão total nessa quinta-feira. O Flamengo entrou em campo ontem lá na Arena de Barueri. Torcida do Flamengo e as demais torcidas também já de orelha em pé, porque o Flamengo poderia conseguir, frente a um Palmeiras que também não vem bem no campeonato, a sua terceira vitória consecutiva. O Flamengo que não vinha bem no campeonato, mas trocou de treinador. Enfim, a perspectiva grande nesse jogo, nós temos as imagens aí, o Murtosa ali. O Flamengo entrou, né, como time visitante até, Juliano, bem cauteloso, um time bem fechado. Aí o primeiro cartão do Y. E aí o Y aí, ó, é que mudou pra mim, no meu caso, mudou a história da partida, né, Juliano? Então, um jogo igual, né? Então, acho que o Flamengo vem, né, com um bom sistema tático nos últimos dois jogos. Esse aí foi o segundo lance, o segundo cartão do Y, que mudou a história da partida. Olha lá. Isso aos 29 do primeiro tempo, gente. Com certeza. É uma jogada indiscutível, né, Juliano? A jogada de cartão amarelo, né? Já tinha, tomou o segundo. E aí o lance do gol. Pra mim, uma falha do Felipe. O Felipe falhou e bola. O Bandeirinha também, né? Porque mostra ali a imagem recuperada que mostrou anteriormente, mostrou ali o Barcos. Eu fiquei avaliando esse jogador ontem, o Barcos. Jogador muito interessante. Muito não interessante. Tem, né, qualidade, não tem o drible como sua qualidade, mas muito eficiente, né? Eficiente. O Flamengo mantém ali naquela zona intermediária, nona colocação. Não sai dali, né? Desce o primeiro, nono. Não, mas acho que o torcedor do Flamengo não ficou tão insatisfeito, né, ontem com esse resultado, porque vê uma crescente de produção do time, né, ganhou duas seguidas e ganhando bem, né, convencendo. Né, foi um jogo difícil fora de casa contra o Palmeiras, que também necessitava, né, situação incômoda de rebaixamento. O Palmeiras também era um jogo decisivo para as pretensões do que Palmeiras. Tem um goleador, né, que é o Barcos, e acabou o lance do Y, a expulsão no primeiro tempo ainda, sendo determinante aí para o resultado negativo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tivesse mantido aí os 11, né, contra 11, pelo menos o empate conseguia sair de São Paulo ontem, mas trabalhar, né, o Flamengo já tem um compromisso importante, né, um clássico no próximo final de semana contra o Vasco, né, o campeonato chegando ao final do primeiro turno, então a gente começa a ter, né, clássicos na última rodada. O Flamengo pega 2 seguidos, o Flamengo pega, né, o Vasco da Gama e depois, na última rodada, primeiro turno, pega o Botafogo. Então são compromissos importantes que vai determinar o que o Flamengo pensa ainda nesse campeonato para o segundo turno. O que aconteceu com o Fluminense, Botafogo e o Vasco, né, que joga hoje à noite, a gente vai ver depois do recado da Zaqueu. A Zaqueu Arquitetura e Construção é uma empresa consolidada em excelência e profissionalismo, em mais de 10 anos de experiência nos ramos da construção civil. Com sua sede em Três Rios, ela atua com uma completa estrutura, que entende cada novo trabalho como uma oportunidade de transformar positivamente a qualidade do espaço construído e realizar de maneira objetiva as expectativas dos clientes. Mais informações, Rua Domingos dos Anjos, 155 Centro. Telefone 2252-3229 e 2255-2936. Zaqueu, Arquitetura e Construção. É isso aí, de volta agora falando do Fluminense. Fluminense que foi a Belo Horizonte ontem, pegando um Cruzeiro aí que é um time, uma boa equipe, mas também se demonstra muito irregular também, mas em casa mostra a sua força, porque o Atlético, o seu rival, está indo muito bem. O Cruzeiro, perdão, ele acaba sendo empurrado pela própria torcida a conseguir em casa alguns resultados que não interessam. E foi o que aconteceu, né? Saiu na frente. Um gol meio contestado. Um gol aí meio contestado, porque o jogador, me parece, vai mostrar ele cabeceia e usa a mão. A bola pega na sua mão e ajuda aí ele, jogadores do Fluminense. Ele malandramente joga a mão. Mas o Fluminense mostrando força, né, Juliano? É um jogo muito pegado, né? Um jogo muito... O Cruzeiro reclama, né, desse lance aí, pênalti. E... Fluminense mostrando força aí, ó. Uma jogada ensaiada, né? Ensaiada. E mostrando que empatou fora de casa e poderia ter ganho o jogo também. Foi um jogo muito igual, né, Juliano? Com certeza. Olha aí, essa jogada aí mostra que o Fluminense também teve a chance de sair com a vitória, mostrando que o Fluminense tem essa qualidade de saber jogar fora
uma outra qualidade que a gente vê muito no Vasco também, né, Juliano? Como é que você vê o Fluminense? Com certeza, eu sempre falo do Fluminense aqui na questão do elenco, né? O Fluminense que mesmo quando tem alguns desfalques faz jogos, né, de igual para igual com o adversário, mesmo fora de casa, quanto o Cruzeiro, que é forte, né? Tem um bom time, um bom goleiro, como a gente viu ali, né, as defesas do Fábio, né, o Fred, artilheiro do campeonato. Então, o Fluminense, para mim, conseguiu um excelente resultado. Não seria nada demais conseguir uma vitória, né, frente ao Cruzeiro. A gente viu ali um jogo muito catimbado, um jogo pegado, tivemos expulsões, né, do Matheus Carvalho, do Leandro Domingues, né, que se desentenderam dentro da área. Então, um jogo muito conturbado que acabou um empate fora de casa contra o Cruzeiro. A gente sabe que a pressão que vive o Cruzeiro, ainda mais pela posição do seu rival, sente. Acabou sendo um bom resultado do Fluminense. Esse aperto, esse choro em relação à questão do gol do Wellington, jogador do Cruzeiro. Depois do jogo, nós tivemos aí o treinador Abel, os jogadores falando muito dessa questão toda. O Fluminense foi prejudicado tanto assim, Juliano? Tivemos aí erros dos dois lados. A gente sabe que a arbitragem no Campeonato Brasileiro, quando começa assim, os times brigarem muito, que é o caso do Fluminense, qualquer ponto é importante, porque também o Atlético Mineiro não teve um resultado muito bom ontem. Isso é mais choro ou realmente o Fluminense foi prejudicado? As equipes cariocas, não eu vi, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, foram prejudicadas nessa rodada, mas eu acho que, acredito, né, que não seja nada direcionado a uma equipe ou outra. Eu acho que tem erros, né, infelizmente, a arbitragem brasileira, né, tem que passar por uma reformulação, erros para todas as equipes que prejudicam, né, porque, para mim, um lance que dá para ser visto, acho que o Bandeirinha, principalmente, né, que está de frente para o lance, vê que o Wellington Paulista joga a mão, ele cabeceia, a bola sai torta, ele joga a mão para cair no seu pé e fazer o gol. Então, o Fluminense foi prejudicado nesse lance, mas também teve lance, né, confuso. O Cruzeiro reclama de um pênalti do Carlinhos, então acho que não favorece ou prejudica uma equipe em especial. Eu acho que a arbitragem mesmo em si, que ainda está muito falha no país. Juliano, o Fluminense jogou ontem e o Abel demonstra que está com um elenco na mão, ao ponto de liberar o Fred para ficar em Belo Horizonte, né? O Fred não veio com a delegação. Esse jogador que já é um destaque, é o artilheiro do campeonato, já demonstrou que no final da primeira fase o descanso também é muito importante. O Abel, com essa demonstração, está dando um voto de confiança para o Fred também, que é importante nesse momento o cara rever a família, ver os amigos e esse jogador com o compromisso de se representar amanhã no Fluminense, já que o Fluminense tem compromisso no final de semana. É uma folga, assim, bem-vinda, né, Juliano? E mostra também que o treinador tem o grupo na mão, né? Ele sabe, né, o comprometimento que o Fred tem dentro do grupo, jogador importante. Então não é nada, né, demais, acho que tudo conversado não sai caro. Então o Abel, a gente sabe que é um treinador que, né, que impõe, não gosta de indisciplina. Com certeza deve ter tido essa conversa no pé do ouvido com o Fred, ele que continuar em Belo Horizonte, se representar os seus compromissos, desde que cumpra os seus compromissos dentro de campo, faça a alegria da torcida. Eu acho que o treinador tem que ser maleável em algumas situações. Tudo que o Botafogo queria aconteceu na noite de ontem, Juliano, já que a torcida já estava impaciente aí com os resultados negativos. O Botafogo ontem, na noite de ontem, o Botafogo conseguiu uma vitória, e aquela vitória incontestável, né? Que é o 2-0, porque não deixa margem de dúvida. Além disso tudo, o Sidorf, o jogador aí, xodó da torcida do Botafogo, fazendo o gol. Hoje nós encontramos na cidade botafoguense rindo até a orelha, Juliano. Importante vitória essa do Botafogo, né? Importante vitória, mas não foi tão fácil assim, né? Como você está falando, o Botafogo passou, né, por momentos difíceis, ainda quando estava 0-0, né? Conseguiu fazer, né, 1-0 com o Elkson, numa falha do sistema defensivo do Sport. E depois o jogo ficou ali meio perigoso, o Botafogo com medo de sair para fazer o segundo, o Sport, né, se jogando à frente para tentar o empate, e foi assim que o Botafogo conseguiu o seu segundo gol e liquidar a fatura, né? O Sport saiu todo, né, desorganizado e abriu, né, o sistema defensivo. O Sidorf entrou sozinho, né, carregando a bola e fechou, né, o placar. Só lamento a questão da torcida do Botafogo. Acho que um jogo, lógico, o horário não favorece muito, o horário de 18h30, a gente sabe, saindo do serviço, mas a torcida acho que tem que comparecer mais, ajudar, apoiar essa equipe, né, que teve uma vitória. Mesmo com a vitória, teve um muro, né, um muro da sua fachada fora Osvaldo,
né, contra o treinador, então pouca paciência. A gente vê que apesar da vitória, a situação ainda está fervendo no Botafogo. O fio está desencapado ainda lá no Botafogo. Tivemos alguns resultados também que a gente gostaria de registrar para vocês, meio atípicos assim, né, até pela colocação na tabela, que é o Grêmio perdendo em casa para a Portuguesa, Juliano, e também o Atlético Goianiense empatando com o Atlético, né? Foram 2 resultados em que, se tivesse uma loteria esportiva aí, pouca gente teria feito os 13 pontos. Como é que se analisa isso também? O Bahia ganhando fora de casa. A Ponte Preta fora de casa também, Juliano. É o cansaço, são os clubes aí que estão mais organizados. Como é que você vê isso já chegando no final do primeiro turno? Não, é o campeonato, né, mais difícil que tem. Náutico ganhando do São Paulo também, perdão, por 3-0. É o campeonato brasileiro. Acho que para mim a principal zebra foi a do Grêmio, né? O Grêmio que é sempre forte dentro de casa, tem uma boa equipe, né? E teve um apagão e amargou uma derrota dentro de casa. O São Paulo também, né? Por toda a sua estrutura, perder dessa forma para o Náutico. Então são resultados aí bem estranhos que, como você mesmo disse, quebra todo mundo aí no bolão, na loteria esportiva. Hoje à noite, para completar a tabela, a 18ª, Figueirense e Santos, Corinthians Internacional. Esse é o joguinho para você sentar. Santos que fretou um aviãozinho. Fretou com o Neymar, então é mais um motivo. E o nosso Vasco da Gama, que nós não comentamos nada sobre o Vasco da Gama. O Vasco está concentrado, pega o Curitiba em casa. E a gente torce para que o Vasco tenha aí uma vitória tranquila e que possa também começar a apertar lá o Fluminense e o Atlético Mineiro, Juliano. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Gostaria que você finalizasse aí. Então, só finalizar hoje mandando, né, um abraço pro Quintino, garçom ali na Avenida Beira-Rio, me parou, né, parabenizou. A gente fica feliz, né, de ter esse reconhecimento do público, mostra, né, a audiência que tem, né, o programa Esporte Dimensão Total, né, o nosso trabalho aqui informando, né, as notícias do esporte da nossa cidade, da região, do país, do mundo. Então é muito gratificante ter essa retribuição do público. E com o recado do Juliano, que a gente vai terminando o nosso Esporte em Dimensão Total de hoje. Agradecendo ao Juliano aqui pelas suas análises e a você de casa também pela companhia. TV3, qualidade você vê aqui. Tchau. SG Samba.